Olá! Já estão prontos para a história de hoje? Deixem um like e sigam o Histórias Quebradas dos nossos avós. Vamos começar! Meu nome é Idalina, tenho 81 anos. E hoje, sentada aqui na varanda, ouvindo o barulho das folhas secas que o vento leva pelo quintal, sinto que preciso contar essa história. Aconteceu há uns 2 anos, mas mudou tudo na minha vida. Tem coisas que a gente carrega no peito por tanto tempo que quando finalmente resolve falar, parece que vai explodir de tanto sentimento guardado. Era uma manhã de domingo, dessas que o sol entra devagarzinho pela janela da cozinha, fazendo a poeira dançar no ar dourado. Eu estava ali no meu cantinho, preparando o almoço como sempre fazia, desde que me entendo por gente. O cheiro do frango assado já tomava conta da casa, misturado com o aroma da farofa temperadinha que eu sabia fazer como ninguém. Arroz soltinho que meus filhos adoravam desde pequenos. Batata doce assada no forno que crepitava baixinho. Era domingo, e domingo sempre foi sagrado na nossa família. O dia de estarmos todos juntos ao redor da mesa. Mas aí eu ouvi. Não era para eu ouvir, claro. Eles estavam na sala, achando que eu não escutava por causa do barulho da panela de pressão chiando no fogão. Mas essas orelhas velhas ainda funcionam bem, sabe? Tem coisa que a gente escuta mesmo sem querer e que dói mais que tapa na cara. "Esse mês é sua vez, Ana", disse o Pedro com aquela voz cansada de quem já não aguenta mais carregar um peso. "Eu fiquei com ela os últimos 2 meses. A Márcia já está reclamando que não tem privacidade em casa." "Pedro, você sabe que aqui em casa está apertado", respondeu a Ana. E eu podia imaginar ela fazendo aquela cara de quem não quer conversa. "O Gabriel está crescendo. Precisa do quartinho dele. E ainda tem a minha sogra que vem passar uns dias. E eu, então? Acham que é moleza para mim?" falou o Marcelo, o mais novo dos 3. "Trabalho o dia inteiro, chego em casa morto de cansado. Ainda tenho que..." Ele não terminou a frase, mas eu sabia o que vinha depois. "Ainda tenho que aturar a velha. Cuidar da mãe que virou um peso, um estorvo. Algo que se empurra de uma casa para outra, como um móvel velho que ninguém quer, mas também ninguém tem coragem de jogar fora." Fiquei ali parada com a colher de pau na mão, sentindo o peito apertar como se alguém tivesse sentado em cima dele. 81 anos de vida. E era assim que meus próprios filhos falavam de mim? Como se eu fosse um problema a ser resolvido. Uma conta que se divide entre eles para ninguém ficar sobrecarregado. Lembro que naquele momento, olhando para o frango douradinho no forno, pensei em todas as vezes que preparei a mesma receita. Quantos domingos, quantos aniversários, quantas comemorações. Sempre eu na cozinha, sempre cuidando, sempre ali. E agora eu era o peso. "Gente, pelo amor de Deus, falem baixo", sussurrou a Ana. "Se a mãe escutar." "Ela não escuta nada mesmo", resmungou o Pedro. "Fica sempre no mundo da lua. Parece que nem liga pro que acontece ao redor." "Ah, meu filho, como você se enganou." Eu escutava sim. Escutava cada palavra, cada suspiro de impaciência, cada olhar trocado entre vocês quando achavam que eu não estava vendo. Uma mãe sempre escuta. O coração de mãe tem antena para essas coisas. Continuei mexendo a farofa, mas agora as lágrimas pingavam na panela. 81 anos, e ali estava eu, chorando escondido na minha própria cozinha. A cozinha onde criei meus 3 filhos, onde curei suas febres com chá de camomila, onde escutei suas primeiras palavras, onde comemorei cada pequena vitória deles. Essa mesma cozinha, onde agora eu me escondia para chorar porque tinha virado um fardo. "Olha, vamos decidir logo", disse o Marcelo, sempre o mais prático. "A gente marca um rodízio certinho, 2 meses em cada casa. Assim ninguém fica sobrecarregado." Sobrecarregado. A palavra ecoou na minha cabeça como um sino fúnebre. Era isso que eu representava para eles agora? Uma sobrecarga? Lembrei de quando o Pedro nasceu. Como segurei aquele bebezinho nos braços,
prometendo que daria minha vida por ele se fosse preciso. Lembrei das noites em claro quando a Ana teve pneumonia aos 5 anos. Eu ali do lado da cama dela, rezando, cuidando, sem dormir 3 dias seguidos. Lembrei do Marcelo quando quebrou o braço brincando de bicicleta. Como corri com ele nos braços até o posto de saúde, sem me importar que estava de chinelo e camisola. Eu daria minha vida por eles. E eles? Eles estavam dividindo quem ia me aturar por 2 meses. Naquela hora, algo dentro de mim se quebrou. Não foi de uma vez só. Foi como uma rachadura fina que vai se espalhando devagar pela parede até que um dia toda a casa desmorona. Senti que alguma coisa fundamental havia se rompido entre nós. Algo que talvez nunca mais se consertasse. Essas memórias às vezes me doem, mas acho que merecem ser contadas. Se você concorda, se você entende que essas histórias precisam existir pra gente aprender umas com as outras, se inscreve no canal, tá bom? A gente precisa guardar essas histórias antes que o tempo leve tudo com ele. Respirei fundo, enxuguei os olhos com a barra do avental e continuei preparando o almoço. O que mais eu podia fazer? A comida não ia se fazer sozinha, e eles logo estariam chegando, esperando encontrar a mesa posta, a casa arrumada, tudo como sempre foi. Quando finalmente se sentaram à mesa, eu servi como sempre fazia. Coloquei um pouco mais de farofa no prato do Pedro, que sempre gostou. Separei a coxa do frango para Ana, porque desde pequena era sua parte favorita. Deixei o Marcelo se servir primeiro do arroz, porque ele sempre foi o mais esfomeado. E eles comeram. Conversaram sobre futebol, sobre o trabalho, sobre os netos, como se nada tivesse acontecido. Como se a mãe deles não tivesse acabado de descobrir que virou um problema a ser gerenciado. Mas eu não falei nada. Fiquei ali, mexendo a comida no prato, fingindo que estava ouvindo a conversa, fingindo que estava tudo bem. Por fora, sorria quando necessário, perguntava como estava o trabalho de cada um, elogiava a nova blusa da Ana. Por dentro, estava começando a entender uma coisa dolorosa, mas importante. Depois de uma vida inteira cuidando dos outros, eu tinha me tornado invisível para eles. Não era mais a Idalina, a mulher forte que sustentou a casa sozinha depois que o pai deles morreu. Não era mais a mãe que fez milagres com pouco dinheiro, que costurou madrugada adentro para pagar a escola deles, que vendeu seus poucos pertences quando o Marcelo precisou de cirurgia. Eu era apenas a mãe, um título genérico, uma responsabilidade a ser dividida entre os 3. Naquela tarde, depois que eles foram embora, sentei aqui mesmo nesta varanda onde estou agora. O sol estava se pondo, pintando o céu daquele laranja que sempre me acalma. E foi aí que tomei uma decisão. Resolvi que não ia mais fingir que não escutava. Não ia mais aceitar em silêncio ser tratada como um peso. Se eles tinham esquecido quem eu era, quem eu sempre fui para essa família, então talvez fosse hora de lembrá-los. Levantei, entrei em casa e fui até a gaveta da cômoda onde guardava meus papéis importantes. Documentos, receitas médicas, algumas fotos antigas. E ali no fundo, numa pasta amarelada pelo tempo, estavam eles. Os comprovantes. As provas de uma vida inteira de sacrifícios silenciosos. Peguei cada papel com cuidado, como se fossem relíquias sagradas. E, de certa forma, eram. Cada recibo, cada nota fiscal, cada documento contava uma história. A história de uma mulher que abriu mão de tudo pelos filhos e que agora precisava provar isso. Sentei à mesa da cozinha, a mesma mesa onde eles tinham discutido meu destino algumas horas antes, e comecei a escrever. Não era uma carta de reclamação. Não era um desabafo cheio de mágoas. Era simplesmente a verdade. A verdade nua e crua de tudo que eu havia feito por eles ao longo dos anos. Escrevi sobre a entrada da casa do Pedro. Como juntei dinheiro durante 2 anos, costurando enxovais para fora, economizando centavo por centavo do que ganhava com os quitutes que vendia na feira.
Como entreguei aquele envelope com o dinheiro no dia em que ele veio me contar que tinha encontrado a casa dos sonhos, mas que não tinha como dar a entrada. Escrevi sobre os livros da faculdade do Gabriel, meu neto. Como vendi minhas poucas joias, a aliança de casamento, os brincos que ganhei do meu pai, o cordão de ouro que era minha única herança da minha mãe, para pagar a matrícula e os livros do primeiro semestre. Como disse para Ana que tinha conseguido um desconto na joalheria, quando ela perguntou onde arranjei o dinheiro. Escrevi sobre a cirurgia da Ana, como descobri que ela precisava operar a vesícula, mas não tinha como pagar particular, e a fila do SUS estava grande demais. Como fui ao médico e perguntei se ele aceitaria parcelado. Como trabalhei que nem uma condenada, fazendo doces para festas, lavando roupa para fora, cuidando de crianças. Qualquer coisa para juntar aquela quantia. Cada parágrafo que escrevia, cada lembrança que colocava no papel, era como tirar um espinho que estava cravado há anos no meu peito. Não porque eu me arrependia de ter feito tudo aquilo. Nunca me arrependi. Faria tudo de novo se fosse preciso. O que doía era ter que provar. Ter que sentar ali, aos 81 anos, e fazer uma lista do meu amor para que meus próprios filhos lembrassem de quem eu era. Escrevi até tarde da noite. Quando terminei, tinha 5 páginas de uma vida inteira de doação. 5 páginas de uma mãe que nunca mediu esforços, que nunca disse, não posso, que sempre deu um jeito. Separei todos os comprovantes, organizei por data, anexei na carta. E então, guardei tudo numa pasta e coloquei em cima da mesinha da sala. No domingo seguinte, quando eles chegassem pro almoço, eu entregaria. Não sabia ainda como eles reagiriam. Se ficariam com raiva, se sentiriam vergonha, se simplesmente ignorariam como faziam com tantas outras coisas que os incomodavam. Mas eu tinha certeza de uma coisa. Eles iam ler e iam lembrar. Porque às vezes, quando a gente ama tanto, acaba se apagando. E quando isso acontece, a única coisa que resta é se reacender. Mesmo que doa, mesmo que seja tarde, mesmo que as cinzas já estejam frias há tempo. Era isso que eu ia fazer. Me reacender. A semana que passou entre escrever a carta e o domingo seguinte foi uma das mais longas da minha vida. Cada dia arrastava como carro de boi subindo ladeira em dia de chuva. Eu acordava de madrugada. Olhava para a pasta em cima da mesinha da sala e sentia um frio na barriga misturado com uma determinação que nunca tinha sentido antes. Era estranho, sabe? Depois de tantos anos sendo sempre a que cede, a que compreende, a que engole sapo calada, de repente eu tinha tomado uma decisão que era só minha. Uma decisão que talvez magoasse, que talvez criasse um mal-estar, mas que precisava ser tomada. Durante aquela semana peguei-me várias vezes olhando para o telefone, pensando se devia ligar para cada um deles, preparar o terreno, dar umas dicas do que estava por vir. Mas sempre desistia. Não, dessa vez ia ser diferente. Dessa vez eles iam ter que me ouvir sem aviso prévio, sem tempo para inventar desculpas ou mudar de assunto. Na terça-feira, a Ana ligou. Oi, mãe. Como a senhora está? A voz dela soava normal, sem pressa, quase carinhosa. Por um momento pensei se não estava exagerando, se não era apenas uma velha resmungona, criando problema onde não existia. Estou bem, filha, respondi, mexendo o feijão no fogão. E vocês? Ah, correndo como sempre. O Gabriel está numa fase difícil na escola, sabe como é? E o trabalho está puxado. Ela fez uma pausa. Mãe, sobre domingo, a senhora pode fazer aquele frango com quiabo? O Gabriel adora aquele frango com quiabo. Sempre que queriam alguma coisa de mim, ou quando estavam com algum remorso no peito, era a mesma história. Pediam o frango com quiabo, como se a comida fosse um band-aid nas feridas que eles mesmos abriam. Claro, filha, faço sim. A senhora é um amor. Até domingo, tá? Desliguei o telefone e fiquei ali parada, segurando o fone na mão. Um amor.
Eu era um amor quando precisavam de alguma coisa, mas era um peso quando se tratava de decidir onde eu ia morar. Na quinta-feira foi a vez do Marcelo aparecer. Chegou de surpresa, coisa que ele nunca fazia. Entrou com aquele sorriso meio sem graça, me deu um beijinho no rosto e disse que estava passando ali perto e resolveu dar uma paradinha. Que bom que veio, meu filho. Quer um café? Quero sim, mãe. Com aqueles biscoitinhos que a senhora faz. Fui fazer o café e ele ficou na sala mexendo nos enfeites da estante. Inquieto como criança que fez arte e está esperando a bronca. Quando voltei com a bandeja, ele estava olhando umas fotos antigas. Olha nós aqui, mãe, disse mostrando uma foto de quando ele tinha uns 10 anos. Lembra dessa festa junina na escola? A senhora fez aquela roupa de caipira para mim. Lembrava, claro. Passei 3 noites costurando aquela roupa, porque não tinha dinheiro para comprar pronta. Ele ganhou o concurso de melhor fantasia e ficou orgulhoso a festa inteira. Lembro sim, falei servindo o café. Você ficou tão feliz naquele dia? É. Ele tomou um gole do café. Ficou quieto por um tempo. Mãe, a senhora sabe que que eu e os meus irmãos, a gente ama muito a senhora, né? Olhei para ele, aquele homem de 40 e poucos anos, tentando voltar no tempo, tentando ser o menino que um dia foi. Sei, meu filho. É que às vezes a vida fica corrida. A gente não demonstra direito. Ele mexia na xícara sem olhar para mim. Mas a senhora sempre foi uma mãe maravilhosa. É só que agora... Agora o quê, Marcelo? Ele suspirou, colocou a xícara na mesa. Agora a gente tem nossas responsabilidades, né? Casa, filhos, trabalho. Não é que a gente não queira cuidar da senhora, é que eu virei um peso. Completei, com uma calma que me surpreendeu. Não é isso, mãe, ele se apressou em dizer. A senhora nunca foi um peso. É só que a gente queria que a senhora entendesse que vocês estão dividindo quem vai me aturar por 2 meses. O rosto dele ficou vermelho. Abriu a boca para falar, mas não saiu som nenhum. Era a cara de criança pega com a mão na botija. Ah, mãe, foi só o que conseguiu dizer. Não precisa explicar, meu filho. Eu entendi perfeitamente. Levantei, comecei a recolher as xícaras. No domingo a gente conversa melhor, tá bom? Ele ficou mais um pouco tentando puxar outros assuntos, mas o clima estava pesado. Quando foi embora, me deu um abraço mais demorado que o normal, como se já soubesse que alguma coisa ia mudar. O Pedro nem apareceu nem ligou durante a semana. Sempre foi o mais distante dos 3, o que mais se parecia com o pai. Homem de poucas palavras, que guardava os sentimentos como se fossem segredos de estado. Talvez fosse o que menos esperava o que estava por vir. Sexta-feira de manhã, acordei com uma sensação estranha. Não era nervosismo, não era medo. Era uma mistura de alívio com expectativa, como quando a gente finalmente decide falar uma verdade que estava engasgada há tempo demais. Fui até a cômoda, abri a gaveta e peguei mais alguns papéis que tinha esquecido de incluir na carta. O recibo da formatura do Pedro, que paguei vendendo doces por 6 meses. A nota fiscal dos móveis do quarto do Gabriel, que dei de presente quando ele saiu do berço. O comprovante de depósito que fiz na conta da Ana quando ela se separou do primeiro marido e ficou sem grana nenhuma. Cada papel era uma pequena prova de amor. Não o amor das palavras bonitas ou dos abraços carinhosos. O amor do suor, do sacrifício, da renúncia silenciosa. O amor que se mede em centavos juntados, em noites de sono perdidas, em sonhos próprios que se deixa de lado para os sonhos dos filhos. Refiz a carta, acrescentando essas novas lembranças. A cada linha que escrevia, sentia como se estivesse recuperando pedaços de mim mesma que tinha perdido pelo caminho. Pedaços da Idalina, que existia antes de virar só a mãe. Só a pessoa que resolve os problemas dos outros e depois volta para o seu cantinho, invisível e silenciosa. Sábado à noite não consegui dormir direito. Ficava imaginando como seria. Se eles iam ler em silêncio ou em voz alta. Se algum deles ia chorar.
Se iam ficar com raiva de mim por ter lavado roupa suja, se iam entender que não era sobre cobrar gratidão, mas sobre ser vista, sobre ser lembrada, sobre continuar existindo como pessoa. Domingo de manhã, levantei cedo como sempre. Fui para a cozinha, coloquei o frango para temperar, descasquei o quiabo com cuidado para não virar aquela baba que estraga tudo. Fiz o arroz no ponto certinho, a farofa sequinha do jeito que eles gostam. Arrumei a mesa com a toalha bordada que ganhei de casamento. Botei as flores do jardim no vaso azul que era da minha mãe. Tudo igual como sempre fiz. Porque, independente do que ia acontecer, eu continuava sendo a mãe deles. Continuava sendo a Idalina, que demonstra amor através da comida, do cuidado, da casa sempre de portas abertas. A diferença é que dessa vez, junto com o almoço, eles iam receber algo que nunca tiveram antes. A verdade completa sobre quem era a mulher que sempre esteve ali para eles. Às 11h30, escutei o carro do Pedro chegando. Logo depois, a Ana com o Gabriel. O Marcelo sempre chegava por último. Era o menos pontual da família. Vieram entrando como sempre vinham, cumprimentando sem muita cerimônia. Os homens direto para a sala para ver futebol, a Ana para a cozinha para me ajudar, que na verdade era para bisbilhotar se estava tudo pronto. Que cheiro bom, mãe! O Gabriel já está babando desde que chegou. Olhei para o meu neto, um rapaz de 20 anos lindo como o avô, e senti o coração apertar. Será que ele também via a avó como um peso? Será que já tinha escutado os pais falando sobre o problema da avó Idalina? Vem cá, avô, ele disse me dando um abraço de verdade. Saudade da senhora. Saudade do frango com quiabo, né, danado? Respondi, bagunçando o cabelo dele como fazia quando era pequeno. Ele riu. Também, mas saudade da senhora mesmo. Talvez nem tudo estivesse perdido. O Marcelo chegou quando eu estava colocando a última panela na mesa. A família estava completa, o almoço estava pronto, e a carta estava ali na mesinha da sala, esperando no momento certo. Comemos conversando sobre amenidades, o trabalho do Pedro, os estudos do Gabriel, as novidades do bairro. Eu participava da conversa, mas uma parte de mim estava como que flutuando acima da mesa, observando aquela cena que já tinha se repetido centenas de vezes. Ali estavam meus 3 filhos, que eu pari, criei, eduquei, protegi de todos os males que pude. Ali estava meu neto, que ajudei a criar, que levei no colo quando era bebê, que ensinei as primeiras palavras. Minha família, meu maior orgulho e minha maior dor. Depois do doce, um pudim de leite que fiz especialmente para o Gabriel. Quando eles já estavam barrigudos e satisfeitos, levantei da mesa e fui até a sala. Gente, disse voltando com a pasta na mão. Eu tenho uma coisa aqui para vocês. O Pedro franziu a testa. A Ana parou de recolher os pratos. O Marcelo e o Gabriel olharam para mim com curiosidade. É uma carta, continuei, colocando a pasta sobre a mesa ainda cheia de migalhas do almoço. Uma carta que escrevi para vocês, com umas lembranças, uns papéis velhos que guardei. Acho que vocês devem ler. Que tipo de carta, mãe? Perguntou a Ana, com aquela voz cautelosa de quem já imagina que não vai gostar do que vem por aí. Leiam. Foi só o que disse. Leiam e depois a gente conversa. Saí da sala e fui para a cozinha. Não queria ficar ali vendo a reação deles no primeiro momento. Queria que lessem com calma, que absorvessem cada palavra, cada número, cada data. Lá da cozinha, escutava o barulho dos papéis sendo manuseados. Algumas palavras soltas. Olha aqui, Pedro. Nossa, mãe. Eu não sabia. O tom das vozes foi mudando aos poucos. Primeiro curiosidade, depois surpresa. Por fim, um silêncio denso que parecia ocupar toda a casa. Fiquei lá uns 20 minutos lavando louça bem devagar, arrumando e rearrumando os armários. Quando achei que eles já tinham tido tempo suficiente, voltei para a sala. Eles estavam todos ali ainda. Mas agora era diferente. A Ana tinha os olhos vermelhos.
O Pedro olhava fixamente para um dos papéis, como se não conseguisse acreditar no que estava lendo. O Marcelo tinha a cabeça entre as mãos. O Gabriel me olhou com uma expressão que nunca tinha visto no rosto dele. Uma mistura de admiração e vergonha. Mãe, começou a Ana com a voz embargada. Não, cortei, levantando a mão. Agora deixa eu falar. E pela primeira vez em muitos anos, eles me escutaram em silêncio absoluto. Agora deixa eu falar, repeti, com uma firmeza na voz que me surpreendeu. Sentei na minha cadeira preferida, aquela que ficava de frente para todos eles, e respirei fundo. Era chegada a hora da verdade. Vocês leram a carta, viram os papéis. Então agora vocês sabem. Olhei para cada um deles, devagar, como se quisesse gravar aquele momento na memória. Sabem que a entrada da sua casa, Pedro, foi paga com o dinheiro que juntei costurando por 2 anos, trabalhando até 2, 3 da manhã, depois de passar o dia cuidando de vocês. O Pedro baixou a cabeça, ainda segurando o recibo de depósito na mão. Sabem que os livros da faculdade do Gabriel foram pagos com a venda das minhas joias. As únicas coisas de valor que eu tinha, as únicas lembranças que restaram da minha família. Olhei para o meu neto, que estava pálido. Não foi desconto na joalheria, Gabriel. Foi a avó vendendo a aliança de casamento do seu avô. A Ana soluçou baixinho, tapando a boca com a mão. E a sua cirurgia, Ana? 5.000 reais que eu consegui fazendo doce, até não aguentar mais ficar em pé, lavando roupa para a vizinhança, cuidando dos filhos dos outros. Porque você precisava operar logo. E eu não ia deixar minha filha sofrer esperando na fila do SUS. Fiz uma pausa, olhando para todos eles. O silêncio era tão denso que dava para ouvir o tic-tac do relógio da parede. Não estou contando isso para vocês se sentirem culpados. Não é sobre culpa. Minha voz estava firme, mais firme do que já tinha estado em muito tempo. Fiz tudo isso com amor. Faria de novo 1000 vezes se fosse preciso. Faria hoje mesmo, se algum de vocês precisasse. O Marcelo levantou a cabeça, os olhos vermelhos de quem estava segurando o choro. Mas vocês se esqueceram de quem eu sou. Se esqueceram que antes de ser a mãe, eu sou a Idalina. Uma mulher que trabalhou a vida inteira, que sustentou essa família sozinha depois que o pai de vocês morreu. Uma mulher que abriu mão dos próprios sonhos para os sonhos dos filhos. Levantei da cadeira, fui até a janela. Lá fora, as crianças da vizinhança brincavam no quintal, suas risadas ecoando como música. Como eu queria voltar para a época em que meus filhos brincavam assim, quando eu era o centro do mundo deles. Quando um beijo meu curava qualquer machucado. Domingo passado, escutei vocês conversando sobre quem ia me aturar por 2 meses. Como se eu fosse um móvel velho que vocês estão tentando se livrar, mas não têm coragem. Virei para eles e vi que todos estavam me olhando com uma expressão que misturava vergonha e surpresa. Vocês sabiam que eu estava escutando? Mãe, começou o Pedro. Deixa eu terminar. Voltei para minha cadeira. 81 anos de vida. 60 anos dedicados integralmente a vocês. E de repente eu virei um problema a ser resolvido. A Ana não conseguiu mais se segurar e começou a chorar abertamente. Mãe, a gente não queria que a senhora ouvisse. Ah, então o problema é eu ter ouvido? Não é ter falado? Ela ficou sem resposta. Sabem o que mais me doeu? Não foi descobrir que vocês me veem como um peso. Foi descobrir que vocês se esqueceram de quem eu sempre fui para vocês. Peguei um dos papéis que estava na mesa. Uma fotografia nossa de muitos anos atrás. Lembram dessa foto? Foi no Natal de 1987. Vocês eram pequenos ainda. Naquela época, eu trabalhava de dia numa casa de família. De noite, costurava para fora. E nos fins de semana vendia doce na feira. Todos olharam para a foto como se fosse a primeira vez que a viam. Nesse Natal específico, vocês queriam uma bicicleta. Lembram? Não uma bicicleta qualquer. Queriam daquelas vermelhas que tinham visto na loja do centro. Custava o que eu ganhava em 3 meses. O Marcelo se mexeu na cadeira, desconfortável.
Então eu fiz o quê? Arranjei mais trabalho. Comecei a fazer salgados para festas também. Trabalhava das 5 da manhã até meia-noite, por 6 meses, para comprar 3 bicicletas vermelhas. Mãe, sussurrou o Gabriel. No dia do Natal, quando vocês desceram e viram as bicicletas embaixo da árvore, a alegria no rosto de vocês valeu cada hora de sono perdida. Vocês me abraçaram, me cobriram de beijos, disseram que eu era a melhor mãe do mundo. As lágrimas agora escorriam livremente pelo meu rosto. Mas eu não parei. Essa mulher que trabalhou 6 meses para ver vocês felizes. Essa mulher que sempre deu um jeito quando vocês precisaram. Essa mulher que nunca, nunca mesmo, disse não posso quando vocês pediram ajuda. Essa mulher virou um fardo para vocês. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Eu podia ouvir cada respiração, cada batida do coração, cada lágrima caindo. Foi o Gabriel quem quebrou o silêncio primeiro. Vó, eu não sabia. Eu nunca imaginei. E nem deveria saber, meu anjo, respondi, secando os olhos com o lenço. Essa nunca foi a intenção. Mãe não ajuda filho esperando reconhecimento. Mãe ajuda porque ama. Então por que a senhora está contando isso agora? Perguntou o Pedro, com a voz rouca. Era a pergunta que eu estava esperando. A pergunta que ia me permitir chegar no ponto central de tudo. Por que vocês pararam de me ver, Pedro? Vocês olham para mim e veem apenas uma velha que precisa de cuidados. Esqueceram que sou a mesma mulher que um dia foi forte o suficiente para sustentar essa família inteira sozinha. Me levantei novamente, mas agora com mais energia, como se estivesse recuperando algo que tinha perdido. Vocês acham que eu não sei que dividem o trabalho de cuidar de mim? Acham que não percebo os olhares de impaciência quando demoro para subir a escada? Acham que não vejo quando trocam olhares quando eu repito uma história? A Ana tentou falar, mas eu continuei. Eu sei que envelheci. Sei que não sou mais a mulher forte de 40 anos que corria atrás de vocês 3 pelo quintal. Sei que às vezes esqueço onde coloquei os óculos, que demoro mais para entender as coisas, que preciso de ajuda para abrir alguns potes. Fiz uma pausa, olhando para cada um deles. Mas vocês sabem o que não mudou? Meu amor por vocês. Minha capacidade de dar tudo o que tenho por essa família. Minha disposição de sacrificar qualquer coisa pelo bem-estar dos meus filhos e netos. O Marcelo se levantou, veio na minha direção com os braços abertos. Mãe, me perdoa. Espera, disse parando ele com um gesto. Ainda não terminei. Ele parou onde estava, respeitando meu pedido. Não quero que vocês se sintam culpados. Não é sobre isso. É sobre lembrança. É sobre reconhecimento. É sobre me verem como pessoa, não apenas como responsabilidade. Voltei para minha cadeira, mas agora me sentia diferente. Mais leve, como se tivesse tirado um peso enorme das costas. Durante 60 anos eu fui a pessoa que resolvia os problemas de vocês. Quando o Pedro brigou na escola, quem foi lá conversar com a diretora? Quando a Ana ficou grávida aos 17 anos e estava morrendo de medo de contar para o pai, quem segurou a mão dela e disse que tudo ia ficar bem? Quando o Marcelo perdeu o primeiro emprego e ficou sem grana para pagar o aluguel, quem apareceu com o dinheiro no dia seguinte? Eles estavam todos olhando para mim como se estivessem me vendo pela primeira vez. Eu sempre fui a solução, nunca o problema. E de repente vocês inverteram tudo. Agora eu sou o problema a ser resolvido. Não é assim, mãe, disse a Ana finalmente encontrando a voz. A gente só queria que a senhora estivesse bem cuidada. Cuidada ou guardada? Perguntei. E vi que minha pergunta atingiu em cheio. É diferente, ela murmurou. É? Então me explica qual é a diferença entre cuidar de alguém e guardar alguém num lugar onde não atrapalhe. Ela não soube responder. Vocês querem saber a verdade? A verdade é que vocês têm vergonha de mim. Vergonha da mãe que envelheceu, que às vezes esquece as coisas, que não consegue mais fazer tudo o que fazia antes. Isso não é verdade, exclamou o Marcelo. Não é?
Então por que vocês nunca me levam nas suas reuniões sociais? Por que quando vem visita em casa vocês ficam ansiosos para que eu não fale muito? Por que quando eu sugiro algo, vocês logo arrumam uma desculpa para mudar de assunto? O silêncio voltou, porque eles sabiam que eu estava certa. Vocês se esqueceram que a pessoa que vocês estão escondendo, que vocês estão empurrando de uma casa para outra, é a mesma pessoa que fez de vocês quem vocês são hoje. Respirei fundo antes de continuar. E sabem de uma coisa? Essa descoberta me libertou. Eles me olharam com surpresa. Isso mesmo, me libertou, porque eu finalmente entendi que não preciso mais passar a vida inteira tentando agradar vocês, tentando ser invisível para não incomodar, tentando ocupar o menor espaço possível nas suas vidas. Me levantei pela última vez, e agora havia uma energia nova em mim, uma força que não sentia há anos. Eu sou Idalina. Tenho 81 anos, uma vida inteira de conquistas e sacrifícios. Uma história de amor e doação que vale ser contada. E se vocês não conseguem enxergar isso, o problema não é meu. É de vocês. Foi aí que aconteceu algo que nenhum de nós esperava. O Gabriel se levantou, veio até mim e me abraçou forte, como não fazia desde criança. Vó, me perdoa. Eu nunca pensei, nunca imaginei que a senhora se sentia assim. E então, como um dominó caindo, um por um, eles vieram. Primeiro a Ana, depois o Marcelo, por último, o Pedro. Todos me abraçando, todos chorando, todos pedindo perdão. Mas eu sabia que aquele momento, por mais emocionante que fosse, era apenas o começo. As lágrimas são fáceis. O que eu queria saber era se, depois que secassem, eles realmente iam lembrar de quem eu era. Depois daquele abraço coletivo, ficamos todos ali na sala por um tempo que pareceu uma eternidade. Era como se o mundo tivesse parado pra gente processar tudo o que tinha acontecido. O Gabriel ainda estava segurando minha mão. A Ana enxugava os olhos com o lenço que eu tinha dado pra ela. O Pedro olhava para os papéis espalhados na mesa como se fossem peças de um quebra-cabeça que ele estava montando pela primeira vez. O Marcelo foi o primeiro a falar. Mãe, a gente nunca quis que a senhora se sentisse assim. Eu sei, meu filho, respondi apertando a mão do Gabriel. Vocês não fizeram por mal. Mas às vezes as coisas que machucam mais são exatamente aquelas que não são feitas de propósito. A gente ficou tão preocupado em resolver a situação, disse a Ana fazendo aspas no ar, que esqueceu de perguntar o que a senhora queria. E o que eu queria era simples, falei, olhando para cada um deles. Queria continuar sendo parte das suas vidas, não um problema a ser gerenciado. O Pedro, que tinha ficado quieto até então, se pronunciou. Mãe, quando papai morreu, a senhora virou pai e mãe ao mesmo tempo pra gente. Assumiu tudo sozinha. Acho que a gente nunca aprendeu a cuidar da senhora porque a senhora sempre foi quem cuidava. Aquela observação me pegou de surpresa. Era verdade. Desde que meu marido faleceu, quando eles eram ainda adolescentes, eu realmente tinha assumido todos os papéis. Nunca tinha demonstrado fraqueza. Nunca tinha admitido que precisava de ajuda. Nunca tinha deixado eles verem que às vezes eu também me sentia perdida. Talvez eu tenha criado vocês achando que nunca iam precisar cuidar de mim, admiti. Talvez eu tenha sido forte demais por tempo demais. A senhora foi perfeita, disse o Gabriel com aquela sinceridade dos jovens. Mas a gente cresceu achando que vó era indestrutível. Sorri para ele. Ninguém é indestrutível, meu anjo. Nem mesmo as avós. O que a gente faz agora? Perguntou a Ana. Como a gente conserta isso? Era a pergunta que eu estava esperando. A pergunta que me daria a oportunidade de estabelecer como queria que as coisas fossem dali para frente. Primeiro, disse me acomodando melhor na cadeira. Vocês param de decidir sobre minha vida sem me consultar. Eu posso ter 81 anos, mas ainda tenho cabeça para pensar e voz para falar. Todos assentiram. Segundo, se vocês querem mesmo me ajudar, me ajudem como pessoa, não como problema.
Me incluam nas decisões da família, me perguntem minha opinião sobre as coisas, me tratem como a matriarca que eu sou, não como uma criança que precisa ser protegida. É verdade, disse o Marcelo. A gente meio que infantilizou a senhora. Exato. E terceiro, continuei. Quero que vocês entendam que envelhecer não é crime. Não preciso me esconder ou ficar quietinha num canto, só para não incomodar ninguém. O Pedro pegou um dos recibos da mesa. Aquele da entrada da casa dele. Mãe, eu nunca soube que a senhora tinha guardado isso. Guardei tudo, Pedro. Cada comprovante, cada nota fiscal, cada lembrança dos sacrifícios que fiz. Não por maldade, mas porque era importante para mim. Era a prova de que eu fui uma boa mãe, de que consegui dar para vocês o que precisavam. A senhora foi mais que uma boa mãe, disse a Ana. A senhora foi, extraordinária. Não sou extraordinária, Ana. Sou uma mãe comum que fez o que qualquer mãe faria pelos filhos. Mas quero ser lembrada por isso, não esquecida por causa disso. Ficamos mais um tempo conversando, destrinchando cada lembrança, cada papel, cada história. O Gabriel estava fascinado descobrindo detalhes da família que nunca tinha sabido. Os meus filhos estavam redescobrindo episódios da própria infância sob uma nova perspectiva. Lembro de quando a senhora sumiu por uma semana e disse que tinha ido visitar a tia Neuza, disse o Marcelo. Mas a gente nem tem tia Neuza. Não tenho mesmo, confirmei rindo. Eu estava trabalhando de diarista numa casa no centro, fazendo uma faxina geral que durou uma semana inteira. O dinheiro era pro seu uniforme da escola nova. Meu Deus! Ele murmurou. E a gente reclamando que o uniforme estava feio. Vocês tinham direito de reclamar. Eram crianças. Criança tem que reclamar mesmo. Faz parte. O problema é quando a gente cresce e continua reclamando sem entender o esforço que tem por trás das coisas. Quando o sol começou a se pôr, eles ainda estavam ali. Ninguém tinha falado em ir embora. Ninguém tinha olhado no relógio. Era como se tivéssemos redescoberto o prazer de estar juntos, de conversar de verdade, de sermos uma família de verdade. Mãe, disse a Ana de repente, a senhora quer continuar morando sozinha aqui? Quero, respondi sem hesitar. Essa é minha casa, meu cantinho. Aqui eu tenho minhas coisas, minhas lembranças, minha independência. Mas e se a senhora precisar de alguma coisa? E se passar mal? Aí vocês me ajudam. Mas como filhos que ajudam a mãe, não como carcereiros que controlam a prisioneira. O Pedro riu. A senhora não muda mesmo, né? Sempre com as palavras certas. Ah, meu filho, aos 81 anos a gente não tem mais tempo para ficar enrolando. Tem que falar logo o que pensa. E se a gente começasse a se encontrar mais vezes? Sugeriu o Marcelo. Não só nos domingos, mas durante a semana também. Pra conversar, pra passear. Adoraria, disse sentindo o coração se aquecer. Mas sem obrigação, tá? Quando vocês quiserem vir, não quando acharem que tem que vir. É diferente, concordou a Ana. Muito diferente. Foi aí que o Gabriel teve uma ideia. Vó, a senhora não quer escrever suas memórias? Tipo, escrever todas essas histórias que a senhora contou hoje? Escrever pra quê, meu anjo? Pra guardar. Pra gente nunca esquecer. Pra seus bisnetos conhecerem a bisavó incrível que tiveram. A ideia me tocou profundamente. Eu sempre gostei de escrever, desde nova. Escrevia cartas, fazia listas, anotava receitas com detalhes. Mas nunca tinha pensado em escrever sobre minha própria vida. Vocês me ajudariam? Perguntei. Me ajudariam a lembrar das histórias, das datas? Claro! Disseram todos em coro. Então tá combinado. Vou escrever minhas memórias. E vocês vão ser meus coautores. Quando finalmente se despediram, já era noite. Mas foi uma despedida diferente. Cada abraço durou mais tempo. Cada beijo no rosto foi dado com mais carinho. Cada até logo foi dito com mais verdade. Depois que eles saíram, fiquei ali na sala, olhando para os papéis ainda espalhados na mesa. Aquela carta tinha mudado tudo. Não porque tinha mágicas,
mas porque tinha forçado todos nós a olharmos para a verdade que estava ali, bem na nossa frente, há muito tempo. Naquela noite, antes de dormir, peguei um caderno e comecei a escrever. Meu nome é Idalina, tenho 81 anos. E hoje descobri que às vezes a gente precisa gritar em silêncio para ser ouvida. Era o começo das minhas memórias. O começo de uma nova fase da minha vida, onde eu não ia mais aceitar ser invisível, onde eu ia lutar para ser vista, lembrada, respeitada. Mas a história não acabou naquele domingo. Na verdade, aquele foi só o começo de uma transformação que ainda estava por vir. Porque descobrir o problema é só metade do caminho. A outra metade é trabalhar todos os dias para que as coisas realmente mudem. E como vocês vão ver, nem tudo foi fácil depois daquele dia. Teve momentos em que eles voltaram aos velhos hábitos, momentos em que eu tive que me impor de novo, momentos em que quase desisti de acreditar que as pessoas podem mudar. Mas também teve momentos maravilhosos, momentos em que eu me senti vista, respeitada, amada, não apesar da minha idade, mas por causa de tudo que vivi e aprendi ao longo dela. A carta foi só o primeiro passo. O mais importante veio depois. O trabalho diário de construir uma nova relação entre nós. Uma relação baseada no respeito mútuo, na honestidade, no reconhecimento de que família de verdade é aquela onde cada um pode ser quem é, sem ter que fingir ou se esconder. Nos dias que se seguiram aquele domingo, uma coisa ficou clara. Eu tinha recuperado minha voz. E agora que tinha encontrado ela de novo, não ia mais deixar ninguém me calar. Porque descobri que ser respeitada não é um privilégio que se ganha com a idade. É um direito que se conquista com dignidade. E dignidade, essa eu sempre tive. Só tinha esquecido de usá-la. A carta me lembrou de quem eu sempre fui. Idalina. Não apenas a mãe, não apenas a velha, mas Idalina. Uma mulher com nome, com história, com valor. E essa Idalina tinha muito ainda para viver, para ensinar, para conquistar. As semanas que se seguiram aquele domingo foram como aprender a andar de novo. Imaginem vocês. Depois de anos sendo tratada de um jeito, de repente tudo mudou. Era bom, mas também era estranho. Como quando a gente muda os móveis de lugar e fica batendo o dedinho do pé, onde antes não tinha nada. Na segunda-feira seguinte, bem cedinho, o telefone tocou. Era a Ana. Bom dia, mãe. Como a senhora dormiu? Bem, filha. E você? Ah, mãe. Eu fiquei pensando na nossa conversa de ontem a noite inteira. Não consegui pregar o olho direito. Fiquei quieta, esperando ela continuar. Queria perguntar uma coisa. A senhora gostaria de almoçar comigo na quarta? Só nós duas. Sem pressa, sem correria. Podemos ir naquele restaurante que a senhora sempre fala que quer conhecer. Confesso que fiquei surpresa. Era a primeira vez em anos que um dos meus filhos me convidava para sair. Assim, só por prazer da companhia. Claro que gostaria, Ana. Que horas você passa aqui? Que tal meio-dia? A gente almoça com calma e depois pode dar uma volta no centro, ver as lojas. Quando desliguei o telefone, estava sorrindo. Era um começo pequeno, mas era um começo. Na terça foi a vez do Pedro aparecer. Chegou de manhã, coisa que ele nunca fazia. Sempre vinha só nos fins de semana e sempre apressado. Oi, mãe. Trouxe o café da padaria nova. Dizem que é muito bom. Sentamos na cozinha tomando café e conversando sobre amenidades. Mas eu percebia que ele estava diferente, menos ansioso, menos preocupado em ir embora logo. Mãe, disse ele depois de um tempo, eu estava pensando... A senhora não quer ir comigo no sábado ver o jogo do time? Tem muito tempo que não vamos juntos. Pedro sempre foi fanático por futebol, desde pequeno. Quando ele era adolescente, a gente ia junto no estádio algumas vezes. Depois que ele casou, parou de me convidar. Achei que fosse porque futebol não era coisa de mulher. Ou porque eu atrapalhava a diversão dele com os amigos. Você tem certeza? Não vou atrapalhar?
Atrapalhar o quê, mãe? A senhora sempre entendeu de futebol mais que muito homem por aí. Era verdade. Eu entendia mesmo. O pai deles era torcedor fanático. E eu acabei aprendendo para poder conversar com ele. Depois que ele morreu, continuei acompanhando porque era uma forma de me sentir próxima dele. Então vamos. Mas você me explica essas regras novas que inventaram. Por que não estou entendendo nada desse VAR? Ele riu. Combinado. Na quarta, o almoço com a Ana foi melhor do que eu imaginava. Conversamos sobre tudo. Sobre o Gabriel, sobre o trabalho dela, sobre as lembranças de quando ela era pequena. Ela me perguntou sobre a minha juventude, sobre como era a vida quando eu tinha a idade dela. Mãe, a senhora já pensou em namorar de novo? A pergunta me pegou desprevenida. Namorar? Aos 81 anos? Por que não? A senhora é uma mulher interessante, bonita para a idade que tem histórias para contar. Ana, que ideia é essa? É que eu nunca tinha pensado na senhora como mulher, sabe? Sempre vi só como mãe. Mas ontem, ouvindo a senhora falar, percebi que a mãe teve uma vida inteira antes da gente. Teve sonhos, vontades. Era engraçado ouvir isso da minha própria filha. Como se ela estivesse me descobrindo aos pedacinhos. Não sei se quero namorar, filha, mas quero viver. Quero aproveitar os anos que me restam do jeito que escolher, não do jeito que vocês acham que é melhor para mim. E o que a senhora quer fazer? Ah, muita coisa. Quero aprender a mexer no computador para escrever minhas memórias direito. Quero viajar um pouco, conhecer lugares que sempre quis conhecer. Quero aprender a dirigir. Dirigir? Ela quase engasgou com o refrigerante. Por que não? Nunca tive oportunidade de aprender porque sempre dependia do transporte público ou da carona de vocês. Mas agora... Mãe, dirigir aos 81 anos não é meio... Meio o quê? Perigoso? Impossível? Inadequado para minha idade? Ela ficou sem resposta porque percebeu que estava fazendo exatamente o que tínhamos conversado sobre não fazer mais. Desculpa, mãe. A senhora tem razão. Se quer aprender a dirigir... Deve aprender. Obrigada por entender, filha. Mas a mudança não foi fácil para nenhum de nós. Teve momentos em que eles voltaram aos velhos hábitos, em que eu tive que me impor de novo. Como na semana seguinte, quando o Marcelo chegou aqui e começou a arrumar meus remédios sem me perguntar. Marcelo, o que você está fazendo? Organizando seus medicamentos, mãe. Estava tudo bagunçado. Quem disse que estava bagunçado? Eu sei onde está cada coisa. Mas, mãe, é melhor organizar certinho para a senhora não se confundir. Marcelo, disse com aquela voz firme que eu tinha redescoberto. Se eu quisesse que você organizasse meus remédios, eu pediria. Não pedi. Ele parou, me olhou com surpresa. Mas, mãe, eu só estava tentando ajudar. Ajudar é fazer o que eu peço quando eu peço. Não é chegar aqui e decidir o que precisa ser mudado na minha casa. Ele ficou meio desconcertado, mas entendeu. Desculpa, mãe. Tem razão. Foi assim, aos pouquinhos, que fomos aprendendo os limites da nova relação. Eles aprendendo a me perguntar antes de agir. Eu aprendendo a falar quando alguma coisa me incomodava, em vez de ficar remoendo em silêncio. O Gabriel foi quem mais me ajudou com as memórias. Todo sábado de manhã ele vinha aqui, trazia o notebook dele e a gente ficava escrevendo juntos. Ele digitava enquanto eu contava as histórias. Vó, a senhora já escreveu 30 páginas. Está virando um livro mesmo. Você acha que alguém ia querer ler a história de uma velha como eu? Vó, pare de se chamar de velha. A senhora é uma idosa. E idosa com história interessante para contar. Era engraçado como meu neto, com apenas 20 anos, às vezes tinha mais sabedoria que meus filhos. Gabriel, posso te fazer uma pergunta? Claro, vó. Você já tinha percebido que seus pais me tratavam como um peso? Ele ficou quieto por um tempo, escolhendo as palavras. Percebi que eles ficavam meio estressados quando falavam da senhora. Mas eu achava que era só preocupação normal, sabe? Nunca imaginei que fosse do jeito que a senhora se sentia.
E agora? Mudou alguma coisa? Mudou muito, vó. Minha mãe fala da senhora de um jeito totalmente diferente. Com mais respeito, mais carinho. E papai também. Semana passada ele comentou comigo que quer levar a senhora para conhecer a fazenda do tio dele. Isso me deixou feliz. Muito feliz. Mas nem tudo foram flores. Teve um episódio, umas 3 semanas depois daquele domingo da carta, que quase me fez desistir de acreditar que as coisas podiam mudar mesmo. A Ana tinha marcado de me levar no médico. Chegou aqui nervosa, apressada, buzinando na porta em vez de entrar para me buscar. Mãe, vamos logo que estou atrasada. Atrasada pra quê, Ana? A consulta é só daqui a meia hora. Ah, mas tem o trânsito. Tem que achar vaga para estacionar. Entramos no carro e ela dirigia que nem uma doida, falando no telefone o tempo todo, me tratando como se eu fosse uma bagagem que ela estava transportando. Ana, você poderia desligar esse telefone e prestar atenção no trânsito? Mãe, é trabalho. Não posso desligar. Então você podia ter desmarcado comigo e ido cuidar do seu trabalho. Não dá para desmarcar médico, mãe. A senhora sabe como é difícil conseguir consulta. Chegamos no consultório e ela ficou o tempo todo olhando o celular, respondendo mensagens como se eu não estivesse ali. Quando o médico chamou e perguntou se ela queria entrar junto, ela nem levantou os olhos da tela. Não preciso não, doutor. A senhora consegue se virar sozinha, né, mãe? Foi aí que eu explodi. Ana, você pode parar 1 minuto e olhar para mim? Ela levantou os olhos irritada. O que foi, mãe? O que foi é que você está me tratando exatamente do mesmo jeito que tratava antes daquela conversa que tivemos. Como se eu fosse um problema a ser resolvido rapidinho para você poder voltar para sua vida importante. Mãe, não é isso. É sim, Ana. É exatamente isso. Me levantei da cadeira da sala de espera. Sabe de uma coisa? Eu vou entrar sozinha na consulta. Vou chamar um táxi para voltar para casa. E você pode ir cuidar dos seus negócios importantes. Mãe, não precisa disso. Precisa sim. Porque aparentemente você ainda não entendeu que me tratar com respeito não é favor que você faz quando está com tempo sobrando. É obrigação que você tem como minha filha. Entrei no consultório sozinha. E quando saí, ela tinha ido embora mesmo. Naquela noite, ela me ligou chorando. Mãe, me perdoa. Você tem razão. Eu estava correndo tanto que nem percebi que estava tratando a senhora mal de novo. Ana, não adianta me pedir perdão e amanhã fazer a mesma coisa. Eu sei, mãe. Eu sei. É que é difícil mudar hábitos de tanto tempo. É difícil mesmo, filha. Mas se vocês não se esforçarem de verdade, aquela conversa que tivemos não vai ter valido de nada. Foi a partir desse episódio que percebi que mudar não era só uma decisão que se toma num domingo de emoção. Era um trabalho diário. Um esforço constante de lembrar que eu era uma pessoa, não um problema. E sabe o que me deu mais força para continuar lutando por esse respeito? Foi perceber que não estava lutando só por mim. Estava lutando por todas as pessoas da minha idade que passam pela mesma coisa. Por todas as mães que um dia foram o centro do mundo dos filhos e de repente viraram apenas uma responsabilidade. Essas histórias precisam ser contadas, porque cada um que escuta pode se reconhecer ou reconhecer alguém que ama. Se você está me acompanhando até aqui, se está entendendo a importância de não deixarmos nossos idosos se tornarem invisíveis, se inscreve no canal. Vamos juntos espalhar essa mensagem. Respeito não tem idade para vencer. Depois daquele dia no médico, algo mudou em mim também. Percebi que não bastava ter falado uma vez sobre como queria ser tratada. Ia ter que falar toda vez que fosse necessário. Ia ter que me defender todo dia, até que eles entendessem de vez. E foi o que fiz. Quando o Pedro veio me buscar para o jogo e ficou buzinando na porta, eu não desci. Fiquei na janela e gritei. Pedro, se você quer que eu vá contigo, desce aqui e me busca direito. Não sou cachorro para atender buzina. Quando o Marcelo chegou aqui e começou a falar comigo como se eu fosse criança. Mãezinha tomou o remedinho hoje? Eu parei tudo e disse. Marcelo,
Meu nome é Idalina. Sou sua mãe, não sua filha. Fala comigo como adulto fala com adulto. Foram pequenas batalhas diárias, mas cada uma delas me devolvia um pedacinho da minha dignidade. E aos poucos, aos pouquinhos, eles foram entendendo. Foram aprendendo a me ver de novo. Foram lembrando que antes de ser a mãe que precisa de cuidados, eu sou a Idalina que tem opiniões, vontades, sonhos ainda por realizar. Agora, quando eles chegam aqui, me cumprimentam direito. Me perguntam como foi meu dia. Escutam minhas histórias sem pressa. Me incluem nas decisões da família. E sabe o que é melhor? Voltaram a me pedir conselhos. Porque lembraram que eu não sou só uma velha que esquece onde põe os óculos. Sou uma mulher que viveu 81 anos, que passou por tudo que eles ainda vão passar, que tem experiência de sobra para oferecer. A carta foi só o começo. O que veio depois foi a parte mais difícil. O trabalho diário de construir um novo jeito de nos relacionarmos. Um jeito baseado no respeito mútuo, na paciência, na compreensão de que família de verdade é onde cada um pode ser quem é. Mas posso dizer uma coisa. Valeu cada esforço, porque hoje, quando meus filhos chegam aqui, não é mais por obrigação, é por prazer. É porque querem estar comigo, não porque têm que estar. E isso, meus queridos, não tem preço no mundo. Hoje, 2 anos depois daquele domingo que mudou tudo, estou aqui na varanda vendo o sol se pôr. E posso dizer que a vida vale a pena quando a gente tem coragem de lutar pelo que merece. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi transformador. Lembro que nas primeiras semanas depois da carta, eu tinha medo de que tudo voltasse ao que era antes, que a emoção daquele momento passasse e eles esquecessem novamente quem eu era. Mas descobri uma coisa importante. Quando a gente estabelece limites claros e os mantém com firmeza, as pessoas aprendem a respeitá-los. A primeira grande vitória veio 3 meses depois. Era aniversário do Gabriel e eles estavam organizando uma festa. Como sempre, estavam decidindo tudo entre eles. Onde seria, que horas, quem ia levar o quê, sem me consultar sobre nada. Foi quando a Ana me ligou. Mãe, o aniversário do Gabriel vai ser no sábado às 6 da tarde na minha casa. A senhora não precisa levar nada, só aparecer. Ana, disse eu bem calminha. Para o carro. Como assim, mãe? Para o carro e pensa no que você acabou de falar comigo. Ela ficou quieta do outro lado da linha. Você me ligou para me comunicar uma decisão que já foi tomada? Me disse que eu não preciso contribuir com nada. E basicamente me convidou para ser figurante na festa do meu próprio neto. Ai, mãe, não é assim. É assim sim, Ana. Vocês se reuniram, decidiram tudo e agora estão me avisando. Como se eu fosse uma visita qualquer. Houve um silêncio longo. O que a senhora sugere, então? Sugiro que vocês me incluam no planejamento. Quero ajudar a organizar. Quero dar minha opinião sobre o cardápio. Quero contribuir com alguma coisa especial pro meu neto. Mas, mãe, a gente só quis poupar a senhora do trabalho. Ana, me poupar do trabalho é diferente de me excluir da família. Eu posso não conseguir mais ficar em pé cozinhando o dia inteiro, mas posso perfeitamente fazer um doce especial, ou sugerir uma decoração, ou contar para vocês qual era a sobremesa favorita do Gabriel quando era pequeno. A partir daquele telefonema, tudo mudou. Eles remarcaram a reunião de planejamento, me incluíram em cada decisão. Eu fiz aquele pudim de leite condensado que o Gabriel adorava desde criança. Ajudei a escolher as músicas da festa, até sugeri algumas brincadeiras que fizeram sucesso. E sabe o que foi mais gostoso? Durante a festa, várias pessoas vieram falar comigo, elogiaram o pudim, perguntaram a receita. O Gabriel fez questão de anunciar para todo mundo que a sobremesa tinha sido feita pela avó. Eu me senti útil, importante, parte daquilo tudo. Foi nesse dia que percebi que a carta tinha funcionado de verdade. Outra mudança importante foi com relação às minhas memórias. O Gabriel me ajudou a digitar tudo,
Organizamos as histórias em ordem cronológica. E no final tínhamos um livro de quase 200 páginas. Ele disse que ia tentar publicar, mas eu achava que era sonho demais. Até que um dia ele chegou aqui com uma novidade. Vó, lembra que eu mandei suas memórias para aquela editora pequena do centro? Lembro. E daí? Eles querem publicar. Não acreditei. Aos 81 anos eu ia virar escritora de verdade? Mas, Gabriel, quem vai querer ler a história de uma velha igual a mim? Vó, primeiro pare de se chamar de velha. Segundo, todo mundo que leu seu livro chorou e disse que se reconheceu nas suas histórias. E foi assim que Cartas de uma Matriarca chegou às livrarias. Não foi best-seller, mas chegou no coração das pessoas certas. Recebi cartas de filhos que se reconciliaram com os pais depois de ler minha história, de idosos que se sentiram representados, de famílias que repensaram a forma como tratavam os mais velhos. A carta mais emocionante veio de uma senhora de Fortaleza. Dona Idalina, depois de ler seu livro, tive coragem de conversar com meus filhos sobre como me sentia. Hoje eles me tratam como a pessoa que sempre fui, não como o problema que achavam que eu tinha virado. Obrigada por me ensinar que nunca é tarde para recuperar nossa dignidade. Isso me fez entender que minha história não era só minha. Era a história de milhares de pais e mães que um dia foram o centro do mundo dos filhos e depois foram esquecidos nos cantos das casas, tratados como móveis velhos que ninguém sabe bem onde colocar. Mas a mudança mais importante foi na minha própria vida. Aprendi mesmo a dirigir. Aos 82 anos, o Pedro me deu as primeiras aulas e depois paguei uma autoescola. Foi uma liberdade que nunca tinha experimentado. Poder sair de casa quando quisesse, ir ao mercado sozinha, visitar amigas sem depender de ninguém. A Ana achou um absurdo no começo. Mãe, dirigir nessa idade é perigoso. Mas quando viu que eu dirigia melhor que muito jovem por aí, devagar, com cuidado, respeitando todas as regras, parou de reclamar. Também me inscrevi num curso de informática na terceira idade. Aprendi a mexer no computador, a navegar na internet. Até tenho um perfil naquelas redes sociais que o Gabriel me ensinou. Posto fotos das minhas receitas, compartilho pensamentos, converso com outras pessoas da minha idade que passaram por experiências parecidas. Viajei pela primeira vez na vida sem ser para resolver problema de família. Fui conhecer o mar, coisa que sempre tive vontade. O Marcelo quis ir junto, mas eu disse: obrigada, meu filho, mas essa viagem é minha, sozinha mesmo. Passei uma semana numa pensãozinha em Cabo Frio, caminhando na praia, conversando com outros turistas, me sentindo livre como nunca me senti. Quando voltei, eles estavam preocupadíssimos. Mãe, a senhora bem que podia ter avisado onde estava hospedada. Mas eu percebi que a preocupação era diferente agora. Não era o medo de que eu atrapalhasse. Era o medo de que alguma coisa ruim acontecesse comigo. Era amor de verdade, não obrigação disfarçada. Hoje nossos domingos são completamente diferentes. Em vez de eu preparar tudo sozinha enquanto eles chegam e se servem, agora cada um traz alguma coisa. O Pedro traz a carne, a Ana faz a salada, o Marcelo cuida das bebidas. Eu faço só aquilo que tenho vontade de fazer, que geralmente é o arroz e a sobremesa. Conversamos sobre tudo: política, família, trabalho, lembranças. Eles me perguntam minha opinião sobre as coisas, me contam os problemas que estão enfrentando, pedem conselhos. Voltei a ser a matriarca da família, não apenas a velha que eles têm que suportar. O Gabriel está namorando uma moça linda, e eles fazem questão de me incluir nos passeios. Semana passada fomos os 4 ao cinema. Eu, ele, a namorada e o Pedro. Foi estranho no começo, porque as pessoas olhavam aquele grupo inusitado. Mas depois eu percebi que era bonito de ver. 3 gerações se divertindo juntas. A Ana se separou do segundo marido ano passado. E quem ela procurou para desabafar? A mim. Passamos muitas noites conversando na cozinha, tomando chá.
Ela me contando as dificuldades, eu lembrando pra ela que mulher forte a gente não nasce. A gente vira por necessidade. O Marcelo foi promovido no trabalho e fez questão de me levar para conhecer o escritório novo. Me apresentou pros colegas como minha mãe, a escritora. O orgulho na voz dele era real, não forçado. Mas sabe qual foi a mudança que mais me emocionou? Foi no dia que a Ana chegou aqui chorando porque tinha brigado com o Gabriel. Em vez de eu correr para consolá-la e resolver o problema como sempre fazia, ela que me procurou para conversar. Mãe, eu acho que cometi o mesmo erro com o Gabriel que a gente cometeu com a senhora. Como assim, filha? Ele está crescendo, quer independência, e eu fico querendo controlar tudo, decidir tudo por ele. Hoje ele me disse que se sente sufocado. E o que você vai fazer? Vou pedir desculpas para ele. Vou tentar tratá-lo como o adulto que ele está virando, não como a criança que ele foi. Naquele momento, entendi que a lição da carta tinha se espalhado para outras relações da família, que o respeito que eu tinha conquistado estava inspirando outras pessoas a buscarem o mesmo. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher diferente daquela de 2 anos atrás. Não apenas pelos cabelos mais brancos ou pelas rugas mais marcadas. Vejo uma mulher que recuperou sua dignidade, que lembra de quem sempre foi, que não aceita ser tratada como peso ou problema. Ainda sou a mãe deles, ainda os amo incondicionalmente, ainda faria qualquer sacrifício por eles se fosse necessário. Mas agora também sou a Idalina, a mulher que tem sua própria vida, seus próprios sonhos, suas próprias vontades. Envelhecer não é fácil. O corpo não obedece como antes. A memória às vezes falha. A energia não é a mesma. Mas descobri que é possível envelhecer com dignidade quando a gente não aceita ser invisibilizada. A carta que escrevi naquele domingo não foi apenas um desabafo. Foi um marco na minha vida. O dia em que parei de aceitar migalhas de atenção e comecei a exigir o respeito que sempre mereci. E vocês sabem por que isso é importante? Porque um dia vocês também vão envelhecer. Um dia vocês também vão precisar que alguém olhe para vocês e veja não apenas as limitações da idade, mas a história toda que trouxeram até ali. Quando esse dia chegar, lembrem da história da Idalina. Lembrem que idade não é sinônimo de irrelevância, que quem envelhece não perde o direito de ser visto, respeitado, incluído, que amor verdadeiro não é cuidar apesar da idade, mas cuidar com respeito pela jornada vivida. Hoje, aos 83 anos, porque já fiz mais um aniversário desde que comecei a contar essa história, posso dizer que sou feliz. Não perfeitamente feliz, porque a vida nunca é perfeita, mas feliz o suficiente para saber que valeu a pena ter vivido tudo o que vivi. E se eu morresse amanhã, morreria em paz. Porque consegui algo que muita gente da minha idade não consegue: morrer sendo vista. Morrer sendo lembrada não apenas pelos cuidados que precisei, mas pelos cuidados que sempre dei. Morrer sabendo que fui amada, não apesar de quem eu era, mas exatamente por causa de quem eu sempre fui. A carta foi só o começo. O resto foi uma vida inteira de pequenas vitórias diárias, de dignidade reconquistada, de amor redescoberto. E se tem uma coisa que quero deixar para vocês que me escutaram até aqui, é essa: nunca aceitem ser menos do que merecem. Não importa a idade que tenham, não importa quanto dependam dos outros, não importa quão frágeis se sintam. Vocês são pessoas. Pessoas com história, com valor, com direito ao respeito. E às vezes, para que os outros lembrem disso, a gente precisa lembrá-los. Com firmeza, com amor, mas com firmeza. Porque, no final das contas, ensinar as pessoas a nos respeitarem é também um ato de amor. Amor por nós mesmos, amor por eles. Amor pela família que podemos ser quando cada um ocupa seu lugar devido. Essa é a história da carta que mudou minha vida. A história de como uma senhora de 81 anos redescobriu sua voz
e ensinou sua família a ouvi-la de novo. E se vocês chegaram até aqui comigo, se emocionaram, se aprenderam alguma coisa, então essa história valeu a pena ser contada. Porque, no fim, é isso que importa. Que nossas histórias sirvam de alguma coisa para alguém. Que nossa dor vire ensinamento. Que nossa luta vire inspiração. Que nosso amor vire exemplo. Obrigada por me escutarem. Obrigada por me verem. E lembrem-se, vocês também merecem ser vistos.